Bom, então vamos começar aqui um debate, né? Não é um debate, mas um bate-papo aqui acerca do canabidiol, né? E do seu uso, né? Dentro da prática clínica, né? Estamos aqui para isso com o Dr. Gerson Bonorino, neuropsiquiatra, com a abordagem do sistema endocannabinoide, prescrevendo o canabidiol 27 anos. Isso mesmo, 27 anos, não são 27 meses, quando ninguém nem falava de canabidiol no Brasil, o Dr. Gerson Bonorino já prescrevia, já tratou mais de 2.000 pacientes, né? E trata até hoje, né, doutor? Com canabidiol. Então, hoje eu fiz aqui esse convite, aproveitando que o doutor estava aqui em São Paulo, para a gente poder abordar e falar um pouco, né, de algumas questões onde fica um pouco confuso se o canabidiol faz, em que situações ele faz efeito, onde ele não faz e por que isso acontece. Então, existe uma nuvem aí onde as pessoas falam assim, poxa, mas eu tenho uma pessoa que não respondeu ao canabidiol. É verdade isso? É mentira? Vocês vão entender. Porque o doutor, além de há 27 anos, mais de 27 anos, está aí totalmente conectado e vivendo aí o sistema endocannabinoide, o doutor também entende do sistema molecular. E isso é outra coisa, isso vem antes. Antes de falar do sistema endocannabinoide, tem a parte molecular. Exato, né? Biologia molecular. A biologia molecular. Então, doutor, vamos lá, sem mais delongas. Por que algumas pessoas não respondem, né? E a gente está aqui com essa imagem que o doutor mesmo desenvolveu. Por que algumas pessoas não respondem, né? Que é uma minoria, né, doutor? Ao tratamento com canabidiol? Sim, isso aí que tu está falando é uma verdade. É mais ou menos uma nuvem, né? E por isso que eu estou abordando aí a questão do sistema endocannabinoide em nível de biologia molecular, para desfazer esse fog aí em cima dessa situação, né? Então, realmente, assim, algumas pessoas vão responder maravilhosamente bem ao canabidiol, outras pessoas não vão responder ao canabidiol, né? Por isso que eu fiz questão que a gente não encontra pronto essas figuras que eu fiz, a gente tem que ler muitos artigos aí de biologia molecular e desenvolver uma gravura dessas para poder explicar para as pessoas o que está acontecendo, né? De por que umas respondem, outras não respondem, e os que não respondem aos tratamentos convencionais que são usados vão responder muito bem ao canabidiol, né? Então é importante, eu fiz questão de fazer essa gravura aqui com o neurônio, né? Para explicar para as pessoas esse limite que existe, né? Entre a questão do sistema onde agem as medicações tradicionais e as questões onde agem o sistema endocannabinoide, o canabidiol chegando e modulando esse sistema endocannabinoide para um estado de equilíbrio. Naturalmente, como a gente vai ver agora aqui na gravura, de forma multimodal, agindo em vários sítios de ação. Não só na membrana, influenciando receptores de outras sistemas do organismo, como receptores sigma, os receptores do sistema opioide, canais iônicos específicos de dor, né? Mas também, não só em nível de membrana, mas também em nível de membrana nuclear no núcleo da célula, na mitocôndria, que é o centro de energia da célula, e principalmente no retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é o que vai receber informação do núcleo, que vai se chamar mRNA, RNA mensageiro, vai chegar ali no retículo endoplasmático aqui, né? E aí vai determinar a síntese proteica. Por que isso é importante? Porque hoje em dia a gente sabe, né? Quem gosta de biologia molecular e está me escutando vai entender. Misfolded proteins são as causas de todas as doenças. Entendeu? E é importante até ressaltar que a gente pode dividir aqui das três principais, três situações. Onde o canabidiol atua diretamente e isoladamente, sozinho, né? Seja ele full espectro, isolado ou broad spectrum, não tem problema. Sim. Então, eu trabalho eu ministro ele aqui no paciente de forma isolada, somente esse, sem um outro medicamento junto. Exato. E tem também a segunda situação, que é onde ele trabalha como coadjuvante, né? Auxiliando aqui para uma resposta melhor a um possível medicamento que esse paciente possa ter. Então, o canabidiol ele entra aqui para tirar todas aquelas consequências, né, indesejadas ali
que muitos medicamentos causam. Nem sempre tu vai usar ele de forma isolada. Isso. E quando a gente fala de forma isolada, para que não fique confuso, não estou falando do canabidiol isolado. Eu estou falando de forma isolada, unicamente ele, sem a ajuda de um outro medicamento. E a terceira situação, que sim, lógico, que é um percentual muito pequeno, né? Mas existe, tá? As pessoas que sim fazem o uso do canabidiol sem uma avaliação correta, aí entra a importância de ter profundidade e essa vivência, esse campo de batalha que o doutor tem de 27 anos, e aonde realmente, em determinados casos, o canabidiol não vai fazer efeito. E que tá tudo bem. Tudo bem. Né? Porque tem outros medicamentos que vão fazer efeito. Agora, uma coisa que é importante para chancelar aqui essas 3 situações é que se ele não está tendo resultado com um medicamento tradicional, em tratamentos convencionais, com certeza ele vai ter no canabidiol. E é isso que o doutor vai explicar. E o contrário também é verdade. Também é verdade. E o contrário também é verdade. Se ele não tem resultado com o canabidiol, com o profissional correto, com a avaliação correta, ele vai ter com medicamentos que tem no mercado aí, mercado de medicamentos tradicionais, né? Mas com a avaliação correta. E agora eu quero perguntar para o doutor, por quê? Em que momento o canabidiol ele não faz efeito, doutor? O doutor me explicou isso e eu fiquei assim, foi incrível. Isso aqui na questão da dor crônica, né? Eu fiz questão de elaborar muito bem essa gravura, porque ela é bem importante, ela mostra a localização dos receptores, né, do sistema endocannabinoide, no caso aqui o receptor CB1, que está presente aí nas células neuronais, nos axônios, no dendrito, e o receptor CB2 que a gente vai ter aqui presente na micróglia, que é a célula imunológica que reside no cérebro. Ela não é uma célula circulante imunológica, ela é uma célula que reside, então ela vai ter o receptor CB2. Vejam aqui que eu também coloquei os receptores sigma-1, que são extremamente importantes na dinâmica do sistema endocannabinoide e desses outros aqui. Tanto que hoje em dia a indústria farmacêutica persegue desesperadamente, gastando bilhões de dólares, procurando remédios que ajam nesse sítio sigma, porque é bem interessante, mas a gente já tem o canabidiol, que é um modulador do sistema sigma, né, natural e multimodal. Sim. Então, respondendo bem a tua pergunta, o que acontece, tá? Eu gosto sempre de lembrar, o paciente chega para mim, por exemplo, com dor crônica. Tá? Qual é a abordagem da dor? O que é uma dor crônica? Vamos definir primeiro. Sim, né? É uma dor que está instalada e não passa. Tá? A dor não vai embora. Até 3 meses tu não tem melhora dessa dor. Ou tu fez um procedimento até cirúrgico ou uma infiltração, tipo uma risotomia, né, que é aquela infiltração que se faz na coluna usando cortisona, analgésicos, para ver se melhora, e a dor não passa. Né? Então, o que está acontecendo com essa pessoa? Né? Aí, o que o colega faz? Os colegas geralmente passam para usar medicações que modulam a membrana neuronal e o disparo da membrana neuronal. Por isso que tu vai ver pacientes com dor crônica usando anticonvulsivos. Tá? O mais comum deles é a carbamazepina, por exemplo. Tá? Então, tu vê que a carbamazepina aqui, por exemplo, ela tem uma ação nos canais de sódio. Né? Então, isso aqui é tipo uma chave elétrica da célula, que vai permitir aumentar a positividade aqui ou não. Isso vai determinar o estado de ativação. Tá? Pessoas com problema aqui no canal de sódio vão ter muito atividade eletrofisiológica aqui dentro, que vai acabar levando à convulsão. Né? Então, tu vê, por exemplo, que a carbamazepina vai agir nesses canais de sódio, vai agir nos 3 tipos de canais de cálcio existentes, vai agir no canal de potássio também, que é muito importante. Tá? Vai agir também no sistema GABA, que é o do ácido gama-aminobutírico, que é fundamental para controle de ansiedade, depressão e epilepsia e dor crônica. Tá? E aqui, por exemplo, né, nós temos a oxcarbazepina, que é um antiômero, né, da carbamazepina, que ele vai ter ação também aqui no receptor de glutamato, vai ter no GABA, tá? Vai ter aqui nos receptores de sódio e nos receptores de cálcio voltagem independente, principalmente esse subtipozinho aqui, o alfa-2-teta. Bem interessante aqui. Tá? Outras medicações que as pessoas usam muito atualmente, né, porque a carbamazepina e as carbazepinas são um pouquinho sedativas. Sim. É a gabapentina e a pré-gabalina. Tá? Essas são medicações mais suaves, muito boas para controlar a despolarização desses canais aqui. Tá? Então, o que acontece aqui? Quando eu estou com uma pessoa com uma dor crônica, tá? E vou lá e dou uma carbamazepina e a dor melhora, eu estou agindo nesses sítios de ação da carbamazepina.
E tá resolvido. E tá resolvido. O pessoal, Ok. os meus colegas às vezes perguntam, tá, mas tu tá receitando o canabidiol para todo mundo? Eu disse, vai no meu consultório, eu tenho 3 salas de atendimento, várias outras. Né? Uma sala é só para guardar a amostra grátis. E não tem nenhuma amostra grátis de canabidiol lá. Tem de todos esses aqui. Porque eu trato dor crônica desde que eu me formei. Sim. Né? E eu venho usando muito isso aqui. Só que o que acontece aqui? É muito importante, né? Outra coisa que a gente vê muita gente usando aqui, só para fazer um adendo, né? Eu deixei aqui no cantinho, porque para as pessoas perguntarem e ter curiosidade. Pô, tu tá tomando antidepressivo para depressão? Não, tô tomando para dor nas costas. Ou tô tomando para fibromialgia. Ué, mas como? É que tu vai ter vias de serotonina e vias de noradrenalina que vão descer de regiões cerebrais que estão envolvidas na transmissão da dor e vão causar efeito inibitório aqui. Tá? E também vão diminuir. Então, por exemplo, tu tá lá com uma dor crônica, uma fibromialgia, uma lombociatalgia, uma síndrome miofascial. Tu toma ali uma duloxetina, que é a mais potente de todas, é a mais usada, ou uma venlafaxina, desvenlafaxina, nortriptilina, sertralina, que vão agir, né, vão aumentar esses neurotransmissores, vai aumentar esses neurotransmissores no cérebro e vai aumentar a descida inibitória desses neurotransmissores. Tá. Tu já deve ter ouvido falar de alguém assim, pô, o cara tomou uma facada, reagiu, matou o bandido e ainda chegou caminhando no hospital. O que foi isso? Adrenalina. Adrenalina. O cara não sentiu dor. Sim. Chegou no hospital, Aí começou, pum, aí começa a doer. Entendeu? Aí acabou a atividade inibitória. Tá? Então foi assim que o pessoal começou a se dar conta, não, peraí, isso vai funcionar. E aí, tá? aí nesse caso, e até aqui, tá tudo bem. O paciente está respondendo a isso. E não estou fazendo uso do canabidiol, porque daí são duas situações. Ele está fazendo o tratamento ali dentro desses receptores. Exato. E está funcionando para ele. Pronto. Eu quero, mas eu gostaria de também fazer uso do canabidiol. Neste caso, nessa situação que eu estou criando aqui agora. Ele pode fazer uso em conjunto. Ele está tendo resultado com os medicamentos. Entendeu? Mas aí ele poderia trazer aqui o canabidiol nessa situação. Isso é aquelas regiões fronteiriças da medicina, né? Então, muitas vezes o paciente me procura assim, olha, eu vi os seus posts de canabidiol, né? Eu tô tomando loxetina e pregabalina, né? Eu queria trocar. E eu pergunto, como é que tu tá te sentindo? Tô tudo bem. Tá dormindo bem? Tô. Tá com algum sinal, assim, de dor crônica, sensações estranhas no corpo? Tá tendo dificuldade para dormir? Dificuldade para dormir, irritação, mau humor? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos fazer uns exames, olhamos lá, função hepática normal, exames de sangue perfeito, assim, o que eu digo? Não tem motivo para eu trocar a medicação tua pro canabidiol. Tá. Por quê? Porque tu tá respondendo muito bem. Há uma gabapentina, uma pregabalina, há uma duloxetina, né? Uma associação desses aí. Então vai ficar bem, vai se sentir bem da dor. Isso. Então vai ficar com essa medicação. O que acontece às vezes? Olha, eu tô bem da dor, tá? Tô bem da dor. Só que é o seguinte, meu intestino trancou, tô com a boca seca. Quando eu levanto eu tenho tontura. Tem dificuldade para dormir. Ou muito sono. Muito sonolento. Aí o que a gente nesse caso... Nós estamos entrando no caso dos efeitos colaterais intoleráveis. Exatamente. Tá? Então tu vai ter uma outra situação. A primeira é que o cara responde a essas medicações para esse controle aqui. Tá? E aqui não são os sítios do CBD. Não. Aqui o canabidiol não são receptores do canabidiol. Não acha aqui. Ótimo. Tá? Então, mas em contrapartida ele gera algumas consequências, neste caso, nesse segundo momento. Efeitos colaterais indesejáveis. Tá? Esse seria um segundo caso. Ótimo. Qual é o terceiro caso? Olha, doutor, eu já usei todos esses antidepressivos aqui, duloxetina, venlafaxina, sertralina. Misturei com carbamazepina, oxcarbazepina, gabapentina, tentei de tudo, topiramate, não passa a dor, não aguento mais. Ou diminui, mas não cessa. Me dá um laudo para eu me aposentar, porque não tem mais condição, tá? Isso, olha só que interessante. Então daí, nesse outro caso, onde ele tem ali, mas ele tem as consequências indesejadas ali, né? Exato. Como que entra o canabidiol nessa situação? Quando ele tem sintomas colaterais indesejáveis que vão prejudicar, ele estão prejudicando para ele vir consultar sobre isso, é evidente que a gente tem que fazer a substituição. Mas eu tenho que esclarecer para o paciente. Pode ser que tu não tenha uma resposta tão efetiva para a dor quanto com a medicação que tu tá usando, o antidepressivo associado com um estabilizador de membrana, gabapentina, pregabalina, carbamazepina, oxcarbazepina, beleza.
Tá? Então, o que a gente vai fazendo? A gente começa com canabidiol nesses casos e vai aumentando a dose gradativamente. Só que tu tem que fazer o quê? Tu não vai tirar essas medicações, até porque anticonvulsivo, antidepressivo, tu não pode tirar para zero. Lógico. Olha, lógico. eu tô tomando 600 miligramas e amanhã paro. Não, tu tem que fazer uma retirada. Desmame, né? Psiquiátricas, exatamente. 25% da dose a cada 3 dias. Uau. É. Que já é bem agressivo, Que né? já é bem agressivo. Então, nesses casos, tu tem que começar com canabidiol, cuidando qual desses aqui tá aqui, porque eles vão se influenciar no metabolismo. Tá. A carbamazepina, por exemplo, se eu começo com uma dose baixa de canabidiol, a carbamazepina faz o canabidiol cair pela metade. Olha só. Entende? Então, por exemplo, tem que cuidar desse tipo de interação. Aí, se o cara tá com carbamazepina, eu tenho que trocar para o paciente, eu tenho que começar com uma dose maior de canabidiol. Uau. Porque a carbamazepina já vai... sabe que você vai ter a metade do efeito dela. Exatamente, de 30% a 50% de menos Legal. capacidade do canabidiol. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Sim. Então tu vai fazendo essa transição. Na medida que tu vai fazendo essa transição, o paciente vai melhorando. Ou seja, agora ele já não tem mais dor por causa Não tem mais do dor. medicamento que ele já utilizava. Exatamente. E ele também agora deixa de ter ali as consequências. As consequências. Né? As consequências Então tu vai chegar do num uso do ponto medicamento. que se tu baixar a medicação tradicional, pode ser que a dor volte. Entendeu? Mas tu já melhorou os sintomas colaterais, Sim. porque tu já pôde baixar a dose da Sim. medicação tradicional para tratar dor crônica. Sim. E a pessoa pode ter uma vida normal. Uma boa qualidade de vida, Isso. aí ele vai notar as outras vantagens do canabidiol e vai ficar muito bem Sim, adequado com isso. Tá? Sim. Porém, isso aí é em torno de 60% dos casos de dor crônica. Tá. Tá? Tá. Aí na outra situação, é onde a situação que ele já tentou de tudo, Tomou nada de tudo, funciona. combinou 2 anticonvulsivos com um Isso. antidepressivo. Ou tá tendo consequências ali gravíssimas que realmente a médio e longo prazo vai dar um problema Exatamente. sério. Começou a usar anti-inflamatórios, Tá. começou a usar analgésicos. Primeiro eles começam com as dipirona, E aí vai. depois vai pro opioide, que é o tramadol, por exemplo, oxicodona, Sim. e depois acaba indo pro opiáceo mesmo, Uau. que é um problema. Sim. E às vezes o que acontece? Esses sistemas eles se As adaptam. doses têm que ser cada vez mais altas. Esses receptores As doses. opioides, por exemplo, se tu vai colocando opiáceo ou opioide, esses receptores vão aumentando. Uau. Eles vão aumentando. Olha isso. E daqui a pouco tu não tem mais eficácia nenhuma com o opioide, tá uma dose lá em cima e já tá botando o paciente em risco com uma dose Sim, desse tipo de sim. medicação. Aí nessa hora o canabidiol realmente ele vai ter um efeito, uma transformação, né, na vida do paciente. Isso aqui né? é o tipo de lógica dedutiva, né? Que já é essa área todinha da esquerda aí, né, doutor? Eu gosto muito de matemática, né? A análise combinatória é maravilhosa, né? E isso aqui praticamente, a gente podia botar até numa equação, porque isso aqui é análise combinatória. Sim. Então, se chega no caso, assim, ó, que ele não tolerou os efeitos colaterais e não está tendo resposta nenhuma às associações medicamentosas Tá. aqui, eu vou entrar com o canabidiol, tranquilamente, tá? Vou descontinuando essas aqui e entrando já buscando manter uma dose de canabidiol efetiva para tratar o paciente. Sim. Tá? Que para dor crônica, entre 75 e 100 miligramas, geralmente tu resolve. Tá. Mas igual a essas medicações aqui, o paciente ele pode metabolizar o canabidiol rápido. Uau. E aí tu tem que usar uma dose um pouquinho maior, ou Sim. ele pode ser um metabolizador lento, né? Isso. São casos mais Isso raros. vai de sistema para sistema. Vai determinar, isso aí já vai ter uma noção aqui, ó, o paciente estava tomando 30 de duloxetina, estava bem, subiu para 60, passou mal. Né? Então eu estou sabendo que ele não metaboliza muito bem medicação. Isso. Tá? E vai ter uma confluência nas vias de metabolização dessas medicações com o canabidiol. Sim. Então, na verdade, não é nenhuma novidade para a medicina daqui para lá. Isso aqui é que está fora de... É muito foco. interessante que todo esse lado direito, né? Aqui é para quem está tendo os resultados com os medicamentos tradicionais, beleza. E aquela região toda da esquerda é para quem realmente não responde do lado de cá, ele vai responder do lado de lá, que é onde funciona o sistema endocannabinoide, né? Com TRPV1 e CB1, Isso. TRPVA. Ó, por exemplo, o canal NMDAR é muito importante, é um canal, tá, de que a gente chama que ele é um regulador do glutamato. Olha. Aqui está um receptor de glutamato, mas se eu modulo esse aqui, eu vou diminuir a ação desse aqui.
Olha tá? isso. Então eu não tenho essa ação da lamotrigina e da oxcarbazepina no receptor de glutamato, mas eu tenho a ação heterodimérica. Isso aí, quem está estudando o sistema endocannabinoide está batendo toda hora nesse termo, heterodimérico. O que é heterodimérico? São dois receptores que se influenciam na membrana celular. Um influencia o outro. Tá? Agora, também aqui não é só por proximidade, né? Na verdade, esse pode influenciar aqui, esse lá. Entendeu? Entendeu? Tá. Então, o que aconteceu? Tu começa com canabidiol. Aqui, o canabidiol, o que ele vai fazer? Por ação heterodimérica, tá? Ele vai começar a modular através do receptor CB1 e ação também aí no TRPV1, né, no GPR55, nos receptores opioides e sigma, tu vai começar a ter uma modulação dessa atividade de disparo aqui e tu vai ver a dor sumindo em 7 dias, 15 dias, para alguns casos mais. E às vezes a pessoa estava aqui sofrendo há décadas. Nossa, eu ia falar meses, mas está aqui há décadas sofrendo. Não, e em 7 dias ele começa a ter o resultado, como a gente já tem visto, né? Tem paciente que estava com dor crônica há 15, 20 anos. Né? E a dor crônica, a gente sabe, é cheio de efeitos adversos, perde massa muscular, insônia, mau humor, depressão. A fibromialgia? A própria fibromialgia? A diferença da fibromialgia para dor crônica pura, porque a fibromialgia é dor crônica. É dor crônica. A fibromialgia é que ela é em todo o corpo. Exatamente. A dor crônica é localizada. A perca de massa muscular é incrível. É assim... É terrível, né? Não é incrível, é terrível. E o tempo de resposta, no caso, falando de fibromialgia, é incrível. É incrível. E aí você pega uma pessoa com 10 anos, como a gente conhece, Exato. Né? E aí em 7 dias a pessoa levanta um belo dia e não tem mais dor. Não tem mais dor. Por quê? Porque agora ela está usando esses outros receptores. Está modulando esses receptores e finalmente esses receptores vão melhorar a sinalização. E além de ter receptores do sistema endocannabinoide aqui, nós vamos ter também nas vias de transmissão, tá? E que o canabidiol vai agir nos axônios e nos dendritos. Essas terminaizinhos aqui, se tu botar outro neurônio do lado de lá, eles se ligam em outros neurônios, né? São sítios de ligação entre as células neuronais. Tá? E além disso, tu vai modular o quê? A atividade imunológica hiperativa da micróglia, que pode estar afetando o sistema nervoso central, tá? Através do CB2 aqui na micróglia. E no astrócito, pela ação do CB1 e heterodimérica aqui com o sigma, tu vai fazer com que essas células aqui, que eu gosto de chamar elas de secretárias dos neurônios, elas ajudam o neurônio a controlar metabolismo, glicose, oxigênio, disparo de dopamina, controle de neurotransmissão, elas são muito importantes. São as células estruturais do cérebro, essas aqui são as imunológicas. Então tu vai ter todas essas áreas de atuação aqui do canabidiol. Aí o paciente chega para ti, depois de 2 semanas, manda mensagem às vezes, né? Porque eu marco por outro mês, em 2 semanas, doutor, sumiu a dor, é mágico? Não é mágica. É sistema endocannabinoide. A tua dor crônica era por causa de alterações no sistema endocannabinoide. Quando eu entrei com o canabidiol para agir nesses sítios de ação do sistema endocannabinoide, eu modulei o disparo da dor. E a dor passou. Exatamente. É aquela história. Aí agora eu sei que botão eu tô apertando. Exatamente. Por isso que eu achei incrível, porque o doutor fez todo esse mapa aqui, né? E fica daí muito fácil de todas as pessoas entenderem, inclusive os não médicos também entenderem. Sim, para os pacientes é muito importante. Isso. Para ele entender, de fato, que não é que o canabidiol agora ele vai substituir. Não é isso. Às vezes ele entra como coadjuvante e que é muito importante. Muito importante. Né? E a gente está falando de dor crônica, está falando de fibromialgia, mas às vezes nós podemos falar do câncer, por exemplo, e todas as mazelas de um tratamento do câncer, todas as consequências ali que são terríveis, né? A pessoa poder ter uma vida praticamente não normal, mas praticamente normal, né? Sem ter os sintomas indesejados de um tratamento de quimioterapia, radioterapia, por exemplo. Isso não tem preço, mas aí isso aqui tem que estar muito bem entendido. Muito bem entendido. Para você saber quais desses botões você aperta, aonde que você modula, para que realmente o paciente não seja um laboratório. Exatamente. Porque não precisa, né, doutor? Não precisa. É isso que eu acho incrível. O conhecimento liberta. É isso. Porque o que uma outra pessoa que não sabe modular, fazer essa modulação e fazer esse trabalho com os medicamentos que já existem no mercado, os medicamentos tradicionais que estão aí há décadas. Exato. Tá? E que tem os seus méritos. Tem, ótimos. O canabidiol traz essa junção
né? Então ele traz essa melhora ou essa... Em alguns casos, sim, vai haver a substituição, o desmame, mas em qualquer dos quadros, o que a gente quer trazer aqui é a importância de você entender os sítios de ações, entender aqui toda a parte de modulação. Exatamente, que não tem mágica nenhuma. Que não tem mágica nenhuma, e sim conhecimento científico, né? Exato. Que é bom que se diga isso. Inclusive, né? foi bom tu ter tocado na questão do câncer, porque é uma outra questão de dor crônica. Sim, não deixa de ser. Exatamente. Ela é. Só que aí o que acontece às vezes com um paciente com câncer? Ele está fazendo uma quimioterapia, está fazendo uma radioterapia, né? Já está usando, tem que usar cortisona durante a quimioterapia e outras medicações ali no soro. Imagina. Né? Às vezes tem que usar um anticorpo monoclonal associado, que são as imunoterapias para modular o sistema do câncer. Né? Então, o que acontece? Esse paciente com dor crônica, com insônia, com ansiedade ou depressão pela condição dele, eu posso tranquilamente associar o canabidiol, porque ele é natural, praticamente sem efeito colateral, e vai modular. Vai modular essa dor, vai melhorar o sono, vai diminuindo a dor, melhora o humor, diminui a ansiedade, entende? E pegando esse gancho do praticamente não tem contraindicação, nós entramos aí então nas 3 classificações principais que existe, que é o isolado, o broad spectrum e o full. Exato. Aí onde eu uso um ou outro, tanto que tem alguns médicos, o doutor sabe, que que querem prescrever o isolado, sendo que o paciente ia ter uma resposta muito melhor no full. Sim. Mas por quê? Por ele isso não está muito claro, isso que a gente está falando aqui, ele acaba deixando de entregar um benefício. É compreensível, né? E tá tudo bem. Porque está escrito ali, THC 0,2%, né? Então, cada ml vai ter 2 miligramas de THC. Ai, meu Deus, vai dar THC pro paciente. Isso. Uma coisa é quando tu fuma o baseadinho, né? E aí, quando tu tá fumando, né? Tu tá queimando todos esses componentes terapêuticos. Os terpenoides e tudo mais. Os terpenoides, o canabidiol, canabigerol, canabinol. E tá entrando o THC puro, né? Então, o que acontece? Outra história. O THC é o vilão do sistema endocannabinoide. Ele hiperativa o sistema endocannabinoide. Então, o THC, mesmo em casos oncológicos, a gente usa, mas na presença do canabidiol, o THC não tem ação narcótica. Exatamente. E psicoativa. Na verdade, é o contrário. Exatamente. Então, tu modula. Quando tu usa o canabidiol, o lugar, o receptor CB1, onde o THC se liga, muda a configuração. Então, tu imagina que aqui o THC está se ligando aqui. Quando eu ponho o canabidiol, eu mudo. Aí o THC não liga mais. Exato. Mas ele vai agir em outros sítios que vão auxiliar o canabidiol a ser mais eficiente. Totalmente. Por isso que o canabidiol com THC e com os terpenoides fica mais eficiente. Totalmente. É o que o pessoal deve ter ouvido aí falar em efeito entourage, né? Que é o efeito de todo mundo combinado. Exatamente. Mas o canabidiol isolado, eu tenho muito paciente usando canabidiol isolado. Por quê? Porque o canabidiol isolado tem terpenoides que a pessoa pode ser alérgica. Isso. Então, olha que importante a gente até ressaltar isso. Que é uma fatia pequena do mercado. É um percentual bem pequeno, a gente já falou disso. Mas eu tenho 20 pacientes que não toleram limoneno. Isso. E aí, nesse caso, e somente nesse caso, ele tem que daí, sim, usar o isolado. Usar o canabidiol isolado. E nos outros casos? Não faz sentido ele abrir mão dos terpenoides e de todos os benefícios que ele vai ter do canabigerol e tudo mais. E abrir mão disso, sendo que ele não tem problema com cítricos. Não. Porque o canabidiol isolado, ele só né, doutor? Ele só é importante que não seja o broad spectrum e nem mesmo o full spectrum num caso de problema com cítricos. Exatamente. Não tem isso. O broad spectrum, né? E na maioria dos casos, o full spectrum. O full spectrum. Exatamente. Né? E onde assim ele vai aproveitar muito melhor a riqueza desse medicamento. É como na medicina tradicional, tu vai ter medicamentos que tu vai usar isolado e tu vai ter medicamentos que tu vai ter que usar sozinho. Exatamente. Né? Tu tem, por exemplo, hoje em dia os combos, né? Que são remédios para diabetes, são remédios para pressão, que tem 2, 3 medicamentos juntos. Por quê? Porque aquela combinação é muito mais potente. É uma modulagem. É uma modulagem. Então tu também tem o efeito entourage na medicina tradicional. Exato. Isso não é nada de novo. Nada de novo. A gente na psiquiatria, lá nos anos 90, quando não tinha muito arsenal terapêutico, hoje em dia é uma maravilha que a gente tem à mão.
muitas vezes a gente associava antidepressivos, um para inibir o metabolismo do outro. Por exemplo, fluoxetina com nortriptilina. A fluoxetina inibiu o mecanismo, né, da nortriptilina, levava os níveis da nortriptilina lá em cima e tu tinha um efeito antidepressivo melhor que usando tempo de resposta. Tempo de resposta. Mais rápido. Uma manutenção a médio e longo prazo do quadro com mais estabilidade. Menos efeitos colaterais. Menos efeitos colaterais. Isso aí também é um efeito entourage. Não é novidade nenhuma. Exatamente. É isso. Então, é isso que eu gosto de falar no curso, né, e para os colegas aí, e para os pacientes, que isso aqui é sistema endocannabinoide. Tá? Então, se ele não tá com problema, tu não precisa regular ele. Não tem nada a ver. Exatamente. Outra coisa que eu queria aproveitar, já que tu tocou no câncer, tá? Então tu pega aqui a micróglia, por exemplo. Tem um tumor de cérebro que é da micróglia, que é o glioblastoma. Sim. É um dos tumores piores que existe, porque é um câncer que geralmente a sobrevida é de 6 meses a 1 ano no máximo. Tá? Porém, já temos vários estudos de pacientes usando o canabidiol para glioblastoma, aumentando a sobrevida em 4 a 5 vezes esse período. Então nós estamos falando de 5, 6 anos. 5, 6 anos, que isso aí pode dar tempo do paciente ver os netos nascer, ver o filho se formar. E até surgir aí uma nova solução, né, com o avanço da medicina e tudo mais. O que pode acontecer, às vezes, que alguns casos já descritos, né, a gente tem que investigar, porque não são poucos, mas se sabe que o canabidiol também ele é tóxico para os tumores. Sim. Tá? Porque o que acontece com o tumor? Vamos pegar um tumor aqui, por exemplo, que está afetando a célula neuronal, aqui, ou a micróglia. Tá? O que o tumor precisa fazer? Se replicar muito mais rápido que as células normais e ter um hipermetabolismo. Sim. Tá? Sim. Por isso que ele é tóxico. Então, assim, ó, o que acontece? Mitocôndrias a mil, entrando sódio, entrando cálcio, ativando síntese proteica, produzindo proteínas mal formadas, misfolded proteins, e agravando o quadro. Olha o que o doutor está falando. Então, mas então você está dizendo que nesses casos, sim, precisa passar por uma avaliação profunda. É por isso que aí a gente vê algumas situações, você pergunta, tô tomando canabidiol, tô me sentindo bem. Ótimo, tá? Mas o que o brasileiro, né, nós brasileiros precisamos entender, porque esse é um assunto que está sendo abordado e por que a gente está fazendo inclusive isso aqui? Para que os médicos e até mesmo pacientes que estejam vendo, eles entendam que não é só você ir lá e tomar um canabidiol. Exato. Não é assim que funciona. Tá? Primeiro, sim, você tem que ter um canabidiol com nível de qualidade altíssimo. Né? Então, o que, infelizmente, o que está ajudando a estigmatização, lá no Sul a gente vê mais, não sei se aqui está acontecendo, é entrar pela fronteira, tu não sabe a qualidade, a procedência, o que tem ali dentro. Assim vem óleo de cannabis. Isso. Sem bula. Mas mesmo que venham, né, que tem falsificação para tudo, mas o que você tem que olhar? Quem é o fabricante? Se ele tem processo de clonagem, da onde ele compra, porque as pessoas olham, aqui aponta. Não. Vai entender, né? Vai entender lá atrás, a gente da Verdicam mesmo, a gente se preocupa muito. Então nós temos sistema de clonagem. Por quê? Porque isso garante, uma vez que foi aprovado esse medicamento pela FDA ou por outros órgãos, até mesmo pela Anvisa, é preciso eu manter a qualidade deste produto, porque senão eu bagunço o tratamento do paciente lá na ponta. Né? A maioria não tem processo de clonagem. Por quê? Porque compra de plantios aqui, ali, enfim. Mas esse é um ponto importante. E o segundo ponto importante. Então, você ter certeza que o produto é bom, primeiro assunto, primeiro ponto. E o segundo ponto é o quê? Quem está avaliando este tratamento. Exatamente. Para quê? Para que o paciente não sofra e não vire um laboratório. Porque não precisa mais disso. Não precisa. Né? Por exemplo, quem entra na formação do doutor, né? Por isso que eu acho incrível, porque a tua formação ela é contínua. Não para. Né? O doutor não quis ir lá e montar um curso. Não, um curso tem um monte por aí. Não é curso. É um acompanhamento. Por quê? Porque isso tá aqui, ó, trazendo o tempo todo. A importância de fazer o acompanhamento contínuo para os colegas é o seguinte, porque isso aí é dinâmico, está mudando toda hora, está saindo muita novidade. E é complicado, tu não tem biologia molecular, tu não tem sistema endocannabinoide na faculdade nem nas residências. Exatamente. Por exemplo, a residência de reumatologia e imunologia devia ter obrigatoriamente sistema endocannabinoide e não tem.
né? Então, realmente, às vezes é difícil para os colegas, né? Eu tenho alguns que também são um pouco mais complicados, explicando esse funcionamento da biologia molecular, da síntese de proteínas anômalas, dando problemas. Sim. Né? Então, isso aí sempre é bom ser revisado. Sim. Né? E, pô, o que eu já li a respeito disso aí, meu Deus do céu, desde 96 aí, horrores. Por que eu comecei a ir atrás desse sistema endocannabinoide? Porque eu tinha pacientes que não respondiam. A tratamento. Não respondiam, não tinha resposta. E não era poucos, era 40%, 50%. Exatamente. E aí eu não me sossegava assim com, melhorou 50%, 60%, tá bom. Não, eu queria mais. Sim. O paciente merecia mais. Sim. Eles merecem mais. Então eu comecei atrás disso. Descobri o sistema do canabinoide na época, né? Já tinha bastante estudos sobre ele. 96, né? 96. E acabei descobrindo o AM251, que é o antigo Rimonabant aí. E usava doses bem pequenininhas, porque ele era sintético. Então esse canabinoide aí me ajudou por uns bons anos, aí, praticamente uma década, a manter vários pacientes refratários com uma bela resposta. E muitas vezes associado com medicações tradicionais. Sim. Né? Sim. Então nunca foi uma coisa que eu deixei de fazer ou abordar. Eu sempre tive isso em mente. Sim. Né? É isso. O doutor me mostrou vários slides, muito bem detalhados, muito bem explicados e simples de explicar, de entender. Então, assim, depois a gente vai fazer outras abordagens aqui com os outros slides para explicar melhor. E é isso, a gente tem a intenção com esse vídeo. Compartilhem esse vídeo. Compartilhem esse vídeo porque compartilhem com quem tem preconceito, com quem diz que não funciona, tá? Isso. Muitos colegas me dizem o seguinte: não tem estudos suficientes. O que eu respondo para eles? Não tem estudos suficientes, duplo cego, randômico, né? De tu pegar 10 mil pacientes, distribuir grupos em universidades, grandes centros, fazer protocolos, estudos clínicos. Ainda não tem muitos, tem poucos. Tá? E também não é a proposta. Tá? Porque se eu pegar pacientes com dor crônica, 100 pacientes com dor crônica e der canabidiol para esses 100, o que vai acontecer? Vários não vão responder. E tá tudo bem. Por quê? Porque foi feito... nossa, que ponto interessante. Muito. Porque o que acontece? O que as pessoas precisam entender, de forma geral, seja paciente ou médico, é que não existe 880. Não é assim que funciona. Exatamente. O que a gente está trazendo aqui justamente é isso. Eu convidei o doutor justamente para a gente falar disso por este motivo. Não existe um 880. Eu tomei isso aqui por décadas, agora eu abandono tudo isso aqui e agora é só canabidiol. Não é assim que funciona. Não. E aí, realmente, pode você ter aí uma série de consequências. E se foi assim que funcionou, é porque os medicamentos tradicionais já não respondiam. O problema dele era no sistema do canabinoide. Ótimo, aí tudo bem. Né? Mas aí, o que acontece? É aquela história, deu certo no sopro de Deus. Né? Deus deu sorte, mas não é assim que se usa canabidiol. Por exemplo, um colega lá em Montreal, né? Ele trabalhava, cirurgião vascular, trabalhava com problemas de úlceras nas pernas, de pacientes diabéticos ou com problemas vasculares. Né? Então ele não pegou todos os pacientes para aplicar canabidiol. Ele pegou os pacientes que não respondiam. Então ele pegou sucesso de 100%. Então ele pegou 70 pacientes, isolou esses 70 dos 7 mil que ele tinha lá, que não tinha resposta nenhuma. Né? Às vezes os pacientes respondem pouca gente conhece, por exemplo, creme de valsartana, que é um remédio para pressão, usei muito para isso, com belos resultados. Né? Então ele entrou com canabidiol para esse grupo, o que ele fez? Resolveu todos. Por quê? Porque era disfunção do sistema do canabinoide. Se os pacientes não estão respondendo aqui, eles vão responder lá. Vão responder pelo sistema do canabinoide. Exatamente. Então, fazer um duplo cego, vou pegar 10 mil epiléticos e vou dar canabidiol. Não é o caso. Vai ter alguns pacientes que não vão... 40% vão ficar muito bem da convulsão, vai ficar feliz da vida, mas tu vai ter vários outros que vão ter problemas, né, nessas áreas. Então tu vai ter que usar os anticonvulsivos tradicionais ou com anticonvulsivos tradicionais associados ao canabidiol. Ou ele poderia trabalhar com coadjuvante, que isso número ia reduzir já para... Ia sobrar ali uns 10%. 10% somente que não responderiam. E que tá tudo bem. Né? Mas a dor crônica é diferente da psiquiatria. Na dor crônica tu consegue quase 100% fazendo essa abordagem global, assim. Tá. Muito bom. Então, mas olha que importante falar isso, né? Porque justamente... Aí o que acontece? As pessoas não entendem isso. Muitos médicos ainda não entenderam isso. E aí o paciente vira para o médico e fala, não funciona para mim.
E aí ele consegue falar assim, nossa, não funcionou mesmo. Mas não foi entendido isso ainda. Não foi entendido isso ainda, exatamente. E aí qual que é o problema? O problema é que esse paciente vai ficar pulando de médico em médico. Exato. Né? Que é a evasão que a gente sabe que acontece em todos os consultórios. Então, a nossa intenção foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, né, com outros médicos. Enfim, a nossa intenção é justamente trazer informação, utilizando aí de 27 anos de experiência com o aquele sistema. familiar, aquele paciente, aquele vizinho que a dor não passa, está se tratando, né? Manda o vídeo para ele, para ajudar ele a entender. Exatamente. Manda para os que têm preconceito contra o canabidiol, né? Porque até o pessoal da própria indústria farmacêutica que trabalha com canabidiol, porque hoje em dia tu já tem grandes grupos farmacêuticos trabalhando com canabidiol. A Pfizer vai investir 40 bilhões de dólares assim, tá? Então, para te ter uma ideia, né? Então, isso aí é muito importante, né? Porque Mas não existe evidências científicas, doutor. Não existe. Mas aí que tá. Complementando, não tem duplo cego, mas artigos de biologia molecular usando o canabidiol já tem horrores. E uns que eu andei postando, não sei se estão dando uma olhada aí só para encerrar, os caras estão pegando o tecido de câncer de esôfago, de endométrio, de ovário, de testículo, de intestino e procurando identificar o sistema do canabinoide, que hoje em dia tu já pode identificar os receptores, os neurotransmissores, né, as proteínas de sinalização. E ele está hiperativado. Uau. Tá? E o que acontece quando tu usa o canabidiol em casos de câncer? Redução das metástases, vários casos eu tive. Tá? Por quê? Porque o canabidiol força o equilíbrio. E tudo que o tumor odeia é equilíbrio. Tu não vai tratar câncer com canabidiol. Não vai. Mas vai ajudar o paciente a passar por esse processo muito melhor. E o canabidiol, mal ou bem, é um sprayzinho de pimenta na cara do câncer, do tumor. Exatamente. Tá? Não é curativo, não vai tratar, mas é um spray de pimenta na cara da célula cancerígena. Exatamente. Isso aí é muito útil. As melhoras são incríveis. Esse é fato. A pessoa, porque quem está num processo de câncer sem o uso do canabidiol, ele tem ali consequências terríveis. Ele tem que parar a vida dele todinha para fazer um As tratamento. náuseas e vômitos, tu acaba com poucas gotas de canabidiol, 2, 3 vezes ao dia. Então o paciente já pode comer, já para de vomitar, já adere melhor a quimioterapia, a rádio. Sim. O colega oncologista já fica mais à vontade para botar uma carinha maior de quimioterapia que o paciente não estava tolerando. Então tem toda essa ação conjunta. E as tendências que ele já tinha a desenvolver outras patologias dentro de um processo de tratamento de câncer, elas são inibidas. Sim. Por quê? Porque você vem ali com o canabidiol como coadjuvante, fortalecendo esses outros sistemas. Exatamente. Né? É incrível. Bom, então eu acho que dentro desse assunto a gente abordou aqui, depois a gente vai trazer outros slides, porque realmente é importante a gente divulgar isso. E aquelas pessoas que tiverem interesse de conhecer mais, entender mais o trabalho do Dr. Gerson, vai lá no Instagram dele, né? Isso aqui também vai ser postado no seu Instagram, no YouTube. E procura saber lá, porque Tirem o Dr. Gerson dúvidas aí, interajam no direct, pode mandar dúvidas, tá? O doutor tem uma equipe aí junto com ele que faz esse trabalho. E entendam mais o que o doutor tem feito aí. Há 27 anos são mais de 2.000 pacientes tratados. Né, doutor? Então, muito obrigado e até a próxima. Prazer aí. Até.